Definitivamente, as dívidas não são o problema. Eu sei que essa fala pode até soar como insensível, já que para a grande maioria das pessoas que estão endividadas, a dívida é vista assim como um dos maiores problemas e muitas vezes como sendo o mais difícil de ser solucionado. E apesar de eu saber exatamente o grau de sofrimento e angústia que elas causam, porque eu já estive nesta situação, eu repito, as dívidas não são o problema. Elas são a consequência, elas são o sintoma da doença e não a própria doença. Ela é igual à febre. Ninguém fica doente de febre. A febre é apenas um sinal que o corpo dá, avisando que alguma coisa não está bem. E assim como a febre, a dívida é apenas um sintoma. O endividamento em si, ele não passa de uma mera continha de matemática. Se a gente ganha X e gasta Y, e se Y for maior do que X, vai faltar dinheiro e essa falta precisa ser coberta de alguma forma. Simples assim. E o que causa o endividamento é então o desequilíbrio financeiro. O desequilíbrio é o verdadeiro problema. E as causas do desequilíbrio financeiro podem ser várias. Você pode muito bem estar com a sua vida financeira toda alinhada, toda equilibrada e de repente acontece uma perda repentina da fonte de renda ou um problema de saúde grave, que consequentemente também é caro, ou você se vê obrigada a pagar uma indenização judicial, ou seja, alguma coisa totalmente inesperada pode cair no seu colo de um dia para o outro. E é claro que a solução para esses imprevistos é ter uma reserva de segurança que justamente vai servir de rede de proteção, para evitar um tombo mais alto. Mas quando o desequilíbrio não é causado por algum evento assim extraordinário no sentido de ser um evento extra, fora do ordinário, fora da rotina, a gente costuma dizer que o problema, na verdade, tem causas internas. Isso significa dizer que a pessoa endividada é sim a responsável pela sua situação, ainda que ela não perceba desta forma. E por quê? Seja por adotar um estilo de vida economicamente insustentável, sempre gastando mais do que ganha, seja por puro descontrole financeiro. E o que a gente vê muito hoje em dia nas finanças dessas pessoas é uma coleção interminável de pequenas parcelinhas que vão se acumulando no cartão de crédito e que vão formando a tal bola de neve até chegar o momento que a pessoa não consegue mais pagar. Então, quando o desequilíbrio financeiro tem causas externas, faz todo sentido a pessoa adotar medidas financeiras. O que seriam medidas financeiras? É a renegociação de débitos, é a troca de uma dívida cara por uma dívida mais barata, ainda que tenha um prazo maior para pagamento. Isso tudo ela vai fazer para poder restabelecer um equilíbrio que já existia antes desse evento imprevisível. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que nesses casos a gente tem um problema puramente financeiro. Só que quando o desequilíbrio ele é interno, ele é fruto de um estilo de vida insustentável, adotar essas medidas financeiras como renegociação de dívidas só vai fazer com que essa pessoa postergue uma falência pré-anunciada. Isso acontece porque esse tipo de desequilíbrio não é um problema financeiro, é um problema comportamental. Então não se pode consertar problemas comportamentais com ferramentas financeiras. Problemas comportamentais são consertados com mudança de comportamento. Apenas quando o comportamento muda e a pessoa adota um estilo de vida adequado às suas possibilidades, é que a gente passa a ter um problema financeiro, que é resolver as dívidas que ficam pendentes. Aí sim, só neste momento, quando já houve essa mudança comportamental, é que a gente vai adotar métodos para quitar essas dívidas, que seriam a renegociação, que seriam a troca de uma dívida cara por uma mais barata. Aí sim faria todo sentido adotar medidas financeiras para problemas financeiros. Então a dívida não é o problema, ela é apenas a consequência do problema.